Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 ao versículo 11. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo de 1 Coríntios 15. Vamos ver agora dos versículos 1 a 11, tratando sobre a ressurreição de Cristo. No versículo 1, que é Paulo, tá? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Vejam que Paulo enfatizou a palavra perseverais. Vou trazer uma outra referência bíblica aqui, que está lá em Mateus 24, nos versículos 13 e 14, onde Jesus diz: aquele, porém, que perseverar, vejam, a mesma palavra, até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 2. Por ele também sois salvos. Por ele quem? O evangelho. Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Vejam como é importante a gente ler e prestar atenção nos detalhes. Por ele também sois salvos. Pelo evangelho nós seremos salvos. Mas tem uma condição: se retiverdes a palavra exatamente igual vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vou trazer uma outra tradução da Bíblia, que é a Nova Almeida Atualizada, que o português é mais simples de entender. Por meio dele, vocês também serão salvos, se tiverem a palavra, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Meus irmãos, vamos prestar atenção aos detalhes. Paulo diz assim: se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. O que quer dizer isso? A expressão tal como, ela é uma locução comparativa, indicada para usar semelhança, igualdade, conformidade. Ela é equivalente a assim como, da mesma forma que, enfim. Tá, mas e por que isso é importante? Paulo disse para guardarmos o evangelho como ele pregou, ou seja, para não haver distorções, acréscimos e nem decréscimos. Isso é muito, muito, muito importante. Por isso estamos aqui realizando esses estudos, para nos mantermos firmes e alicerçados na palavra de Deus, mas não em qualquer palavra, mas na verdadeira palavra de Deus. Tem um versículo que inclusive nos motivou a fazer esse estudo, que é justamente o Evangelho de João, versículo 32, onde Jesus diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Versículo 3, continuando Paulo aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vocês lembram aqui na outra referência que eu trouxe aqui em cima no Evangelho de Mateus, onde Jesus disse, Mateus 24, 13 e 14, eu sempre gosto de passar as referências de onde eu estou citando, e não simplesmente citando aleatoriamente, para que você possa abrir a sua Bíblia e conferir se o que eu estou falando realmente está escrito lá. Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aquele que se manter firme, aquele que não se corromper até o fim, que fim? O fim dos tempos, será salvo. Agora, olha a segunda parte. E será pregado este evangelho. Isso é Jesus falando. Este evangelho. Não outro evangelho. Não um evangelho adaptado. Um evangelho de acordo com a conveniência, com a vontade, com o tempo e com os ouvintes. Não. Será pregado este evangelho. E por isso nós estamos aqui realizando esse estudo. Para que este evangelho continue sendo pregado. Nós não somos teólogos, pastores, nada relacionado à área, mas nós gostamos muito de estudar a palavra de Deus e entendemos a importância de termos um entendimento, um discernimento correto. Isso faz toda a diferença na nossa fé, na nossa caminhada cristã e na nossa vida. Mas voltando ao versículo 3. Então Paulo disse que ele tinha recebido o evangelho e que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Mas de quais Escrituras ele estava falando? Naquela época não tinha um Novo Testamento. Então a referência só pode ser do Antigo Testamento. Provavelmente ele estava citando Isaías 53, dos versículos 5 e 6, que diz assim, ó. Inclusive todo o capítulo 53 de Isaías trata sobre esse assunto, é muito importante. Se vocês quiserem voltar lá para ler, é interessantíssimo. Mas ele foi trapassado pelas nossas transgressões. E isso é o profeta Isaías dizendo. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, que é Jesus, a iniquidade de todos nós. No caso, eles tratam o Messias, mas o Messias é Jesus. O profeta Isaías é uma das figuras mais importantes e centrais do Antigo Testamento, conhecido principalmente por suas profecias sobre a vinda do Messias, do Salvador, do Redentor, de Jesus. Seu ministério ocorreu no reino de Judá, aproximadamente 740 a 681 a.C. Vejam que Paulo sempre se mantém fiel às Escrituras, para ter um embasamento sólido em seus ensinos e pregações. Versículo 4. E que foi sepultado, Paulo continuando, tá? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mais uma vez, Paulo diz, segundo as Escrituras. Aqui ele está citando Oséias 6, versículos 1 e 2, que diz assim, ó. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui eu vou trazer uma outra passagem bíblica lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que também fala todo ele sobre a ressurreição de Jesus, nos versículos 34 e 36. É apenas um pequeno trecho que eu estou trazendo para contextualizar, mas o capítulo todo trata sobre a ressurreição de Cristo. Versículo 34 a 36 diz assim: os quais diziam,
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, que é Cefas. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Possivelmente, meus irmãos, isso aconteceu na Galileia, onde Jesus teria sido visto por seus discípulos, mas não temos na Bíblia nenhum relato preciso sobre esse fato. Quando é citado lá em Lucas 24, no versículo 23, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam-se reunidos os 11 e outros com eles. Não se referem quantos outros seriam. Talvez pode ser nessa ocasião. Aqui não especificaram quantos seriam, mas talvez sejam esses os tais a qual Paulo citou. Enfim, isso na verdade não importa. O que importa verdadeiramente foi a ressurreição de Jesus. No último trecho desse estudo aqui de hoje, eu vou fazer uma citação do apóstolo João, para que tenhamos um melhor entendimento e uma amarração desse desfecho aqui. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Tem uma citação disso também lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 26 a 29, que diz assim, ó: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, que já tinha ressuscitado, pôs-se no meio, ele disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja que palavra bonita de Jesus sobre essa bem-aventurança. Quem são os que não viram e creram? Nós, que recebemos o Evangelho e através do Espírito Santo fomos convertidos. Versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim Paulo, como por um nascido fora do tempo. Essa passagem está relatada lá em Atos 9, versículos 3 a 6. Todo o capítulo 9, tá? Trouxe só um trecho. Seguindo ele estrada fora, Paulo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Também é muito importante, se você não se lembra, ou se você quiser revisar, voltar lá em Atos 9 e ler toda essa passagem que é muito importante. Versículo 9, Paulo continua, tá? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Muitas vezes nós, os cristãos modernos, consideramos Paulo como o maior dos apóstolos, mas vejam que ele mesmo se diz o menor entre eles. Eu vou citar aqui Marcos 10, versículos 42 a 45. Presta atenção. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: veja aqui, meus irmãos, essa citação de Jesus e comparem com a atitude de Paulo. Sabeis, aqui é Jesus, tá? Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós, nós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vemos muitos pregadores, pastores, padres, teólogos, citando Paulo em relação a doutrinas, ao rigor. Mas se eles querem citar Paulo, que hajam igual Paulo, que sejam igual Paulo, e não apenas peguem versículos isolados para justificar a sua doutrinação e controle sobre o povo de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, Paulo, tá? E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui Paulo expressa sua dependência de Deus e de sua graça, assim como todos nós somos dependentes até hoje. A soberania de Deus sobre nossas vidas se revela através das nossas atitudes e não apenas através de palavras. Vivamos para que a graça que Deus nos concedeu não se torne vã. Versículo 11, o último versículo desse estudo de hoje. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Para encerrarmos esse estudo, meus irmãos, eu vou deixar aqui uma referência bíblica para que possamos refletir. Lembram quando eu citei lá em cima? Poxa, mas nós não temos nenhuma referência específica na Bíblia falando sobre essa aparição aos 500. Eu vou trazer uma citação do apóstolo João para que vocês consigam ter um entendimento e que vocês possam refletir sobre a palavra de Deus e sobre o estudo bíblico. João 20, versículos 30 e 31. Aqui é o apóstolo João falando. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais que estão escritos no livro. Qual é o livro? A Bíblia. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Lembram-se que todos os dons têm um propósito e que a fé é um dom de Deus? Aqui, o apóstolo João deixa registrado com todas as letras que devemos ler a Bíblia, que ela tem um propósito a ser cumprido em nossas vidas e que Jesus é muito maior do que foi relatado aqui. Mas que esses registros têm o propósito de nos alimentar espiritualmente, fortalecer a nossa fé e nos conduzir através do caminho que leva à salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor dos nossos pecados. Para encerrar aqui, meus irmãos, eu vou voltar lá no primeiro versículo para trazer mais uma vez o que Jesus disse e que está escrito lá em Mateus 24, versículos 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora prestem atenção, meus irmãos, nessa segunda parte. E será pregado este evangelho, o evangelho verdadeiro que está escrito na Bíblia. Não o meu evangelho, o evangelho que eu quero pregar, o meu entendimento, o que o autor tal disse, que a revista, que isso, nada disso interessa, meus irmãos. Este evangelho é o que está registrado, que foi registrado pelos apóstolos na Bíblia, que foi considerado como canônicos, para testemunho a todas as nações, para que todos recebam a mesma palavra, para que o evangelho seja um. Então virá o fim. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.